sacrifício. E Deus está mostrando para Arão que toda vez que o povo errar, tem que fazer isso. Mas o interessante é que chega em Jesus. Diga, chega em Jesus. E quando chega em Jesus, Deus olha para a humanidade. E a Bíblia vai nos dizer que a humanidade estava perdida. Toda a humanidade estava em trevas. Toda a humanidade estava caminhando sem rumo. Toda a humanidade estava perdida nos seus delitos e pecados. E é o que Paulo vai dizer, que nós éramos como ovelhas esgarradas. Nós éramos ovelhas perdidas. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que Deus envia Jesus ao mundo. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus chega no ápice da maldade humana. Jesus chega no ápice da miséria humana. E Jesus nasce do ventre de Maria. E quando Jesus nasce, Jesus tem duas naturezas. A natureza de baixo, porque ele é homem, porque nasceu num ventre de mulher. E a natureza de cima, porque ele é Deus. E Maria não teve nenhum coito, nenhuma relação sexual para gerar Jesus. O próprio Espírito gerou. De modo que ele tem natureza divina, natureza de cima, natureza de baixo, porque é homem. Esse Deus homem habitou entre nós. Esse Deus homem, 100% Deus, 100% homem, vai viver conosco por mais ou menos 3 anos e meio. E no final de 3 anos e meio, esse Deus homem precisa cumprir o seu propósito, que é absolver o homem do seu pecado. E não é uma absolvição de tempo em tempo como a de Adão. Não é uma absolvição ritualística em que tinha que renovar o ritual de ano em ano. Não, a absolvição por intermédio do sacrifício de Jesus, ela não é temporal, ela não é de ano em ano, ela foi feita uma única vez e ela ecoará para a eternidade. Querido, Jesus morreu uma só vez e o sacrifício de Jesus foi suficiente, é suficiente, será suficiente. Porque o sacrifício de Jesus é para a eternidade. Então, caminha-se esse Deus homem para o sacrifício. Mas o interessante é que João 1,14 fala da dupla natureza desse Deus, desse homem. Diz em João 1,14, a palavra ou o verbo se tornou um ser humano. A palavra se tornou por quê? Porque não era só Deus. Mas o Deus se fez homem. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Aqui João, o apóstolo que andou com Jesus, é que está escrevendo, e ele está dizendo, nós vimos a revelação da divindade dele. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele era homem, mas era Deus. Quem crê nisso? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo vai testificar que ele era homem e que ele era Deus. Quando Paulo diz assim, ele quem Jesus tinha natureza de Deus, natureza de cima, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, natureza de baixo. E diz, tornando-se assim igual aos seres, ok. Ele se tornou igual ao homem, porque é homem. Então ele pode morrer no lugar do homem. Porque como Deus, ele não pode morrer. Porque Deus não morre. E como Deus, ainda que ele dissesse, eu sou Deus e vou morrer no seu lugar, ficaria muito estranho.
Porque alguém diria, mas aí é fácil, porque para Deus carregar uma cruz é fácil. Para Deus ser sangrado do lado é fácil. Para Deus ser coroado com coroa de espinho é fácil. Para Deus ser humilhado, esbofeteado é fácil. Para Deus levar chicotadas nas costas, até dilacerar as costas e mostrar as costelas é fácil, porque Ele é Deus. Mas não foi Deus. Nunca foi Deus. Foi só um homem. Quem apanhou foi um homem. Quem foi humilhado foi um homem. Quem levou chicotadas foi um homem. Porque ali ele estava como homem. Você entende isso? Deus não morre, não pode morrer. Quem morreu foi um homem. É o homem que se coloca naquela posição. Ele diz, eu quero ser o sacrifício para a humanidade. E só existe uma maneira de eu absolver, de eu tirar a culpa, de eu tirar a vergonha. Sabe os pecados que o diabo te acusa? Jesus está dizendo, ei, você não pode, nem precisa mais viver debaixo dessa culpa. Não importa o quanto você fez de errado, não importa o quanto você fez no passado. E o diabo fica tentando trazer a sua memória, falando para você que você não merece, que você não é capaz, que você não tem condições, que você está perdendo tempo vindo para a igreja e agora servindo a Deus. Mas o diabo é mentiroso. Sabe por quê? Porque Jesus veio para isso. Ele veio para mim, pecador, para você, pecador. Ele veio para os perdidos. Ele veio para aqueles que estavam à margem, aqueles que não tinham mais esperança. Foi por mim e por você que ele morreu. Morreu como homem. Oh, aleluia. Noites como essas são noites que a gente precisa trazer na memória de quem nós somos pecadores, e um bode expiatório morreu no meu lugar, um bode expiatório morreu no seu lugar. Mas lá no Antigo Testamento era bode, mas para mim e para você não é bode, é homem. Diga, um homem morreu no meu lugar. Diga para o seu irmão, o que você vai fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Um homem morreu no meu lugar. Agora a questão é, por quem Jesus morreu? A Bíblia diz que o bode lá em Arão, o bode de Azazel, ele recebe o sangue sobre a cabeça e o homem leva o bode de Azazel para o deserto, para um lugar que não tem ninguém. Deserto, lugar que não tem ninguém. E esse bode, então, ninguém vê mais. Ninguém sabe dele mais. Ele simplesmente leva a culpa e vai embora. Mas esse bode não morreu por poucos. Quando a gente volta no texto de Levíticos 16, no versículo 21, está escrito assim, ó: porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas, as faltas e todos os pecados dos israelitas. Ele morreu por todos. Esse bode não morreu por um grupo. Ele não morreu por uma tribo. Ele morreu por todos. Ele levou o pecado de todos. Ele não escolheu por quem morrer. Ele não disse, eu tenho preferidos e eu vou morrer por estes. Não. Jesus também não. Jesus não olhou para a terra e viu 8 bilhões de seres humanos. Hoje, vivo, tem mais de 8 bilhões de seres humanos. Junta 8 bilhões que estão vivos hoje nos 5 continentes e junta toda a população que existiu no passado, que existiu desde Adão. Ele morreu por todos. Calma. Morreu por todos, fato. Agora, nem todos alcançaram o benefício do sacrifício. Diga, ele morreu por todos, mas nem todos
alcançaram o benefício do sacrifício. Sabe por quê? Porque está escrito aqui no versículo 21. Porá as mãos sobre a cabeça do animal, a mão está suja de sangue, e confessará todas as culpas e faltas. Arão, o bode está aí. Sacrifica o bode. Porque a parte do bode, ninguém vai fazer. Morrer. Mas a parte do homem é reconhecer quem é diante do sacrifício. Arão, a parte do homem é reconhecer quem é diante do sacrifício. O bode está aí. Mas matar o bode, derramar sangue do bode e o povo não reconhecer o sacrifício do bode, não adiantou nada. E é isso que muita gente está fazendo com o sacrifício de Jesus. É isso que muita gente está fazendo com o sacrifício de Jesus. Jesus morreu como inocente na cruz do Calvário. Não é uma historinha. Não é um best-seller. Não é uma história de ficção. É real. Ele morreu por mim e por você. Mas se eu não reconhecer quem eu sou diante do sacrifício, o sacrifício não vale nada para mim. Ele vale para um monte de gente, mas para mim não. Quem está entendendo? Pastor, e como que eu sei que vai valer para mim o sacrifício? Quando eu fizer o que Arão fez, a Bíblia diz, porá as mãos sobre o animal e confessará. Reconhece quem você é, reconhece que é pecador, reconhece que é pobre, reconhece que é miserável, reconhece que não há nada de bom em você. Olha para ele e diz, Jesus, eu sei quem eu sou, eu sou um homem que peca, eu sou um homem que tem pensamentos impuros e tem que falar para ele. Porque se você ficar com essa conversinha dos pastores que estão aí pregando para te agradar, você é vencedor, você pode, você consegue, e você se incha, você se infla, você está inflamado, achando que é, mas você não é. Eu não sou, e o máximo que eu sou é um miserável, aos pés de um Deus santo. Oh, os grandes avivalistas da Europa, John Knox, o John Wesley, o John Hus, os grandes avivalistas que inflamaram a Europa, aqueles homens que pregavam e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram curadas, pessoas paralíticas andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam. Esses homens nunca chegaram diante de Deus pensando ser alguma coisa. Esses homens chegavam diante de Deus dizendo, miserável homem que sou. Oh, Paulo, o apóstolo, disse, miserável homem que sou. E a gente fica batendo no peito, dizendo, eu sou mais que vencedor. Eu sou. Você não é nada. E se você vencer alguma coisa, você venceu porque ele morreu. Amém. Oh, glória. Preste atenção. Olha que tremendo. Esse Jesus de dupla natureza, mas morre como homem. Ele morreu por quem? Morreu por todos, ele morreu por todos, mas nem todos alcançam. Nem todos reconhecem. Sabe por quê? Porque eu tenho duas maneiras de viver o cristianismo. Duas. Ou eu vivo o cristianismo bíblico, ou eu vivo o cristianismo filosófico, ideológico. O que é o cristianismo ideológico? O cristianismo ideológico, ele é institucional. Eu pertenço a uma igreja,
faço parte de uma comunidade. Então ele é ideológico e institucional. Eu sirvo na igreja, tenho até crachá, tenho até carteirinha, tenho o meu nome escrito no livro lá da igreja. Então isso é um cristianismo, claro que é um cristianismo. Ideológico, filosófico, institucional. Então muita gente se converteu a isso. Muita gente que bebia não bebe mais. Legal. Muita gente que roubava não rouba mais. Legal. Muita gente que usava droga como eu não usa mais. Legal. Mas isso tem outro nome. Sabe como que chama isso? Correção de ética e moral. Porque para deixar de beber e deixar de usar droga não precisa ser crente. É só ter caráter. Porque tem muita gente que não é crente e não usa droga. Muita gente que não é crente nunca fumou, nunca bebeu. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Que cristianismo não é isso? Cristianismo não é eu fazia, deixei de fazer. Porque tem gente que é ateu, não crê em nada, nem em Deus, nem no diabo, em nada. Mas tem uma moral impecável. Então, pastor, o que é o cristianismo? Cristianismo é reconhecer que eu não tenho condição nenhuma de me salvar. Eu não posso me salvar e não tem a ver com ética nem moral, não. Por que não, pastor? Prova. Porque o ladrão que estava na cruz, ele não tinha ética e ele não tinha moral. Ele não tinha ética e não tinha moral. E não deu tempo dele deixar os males. Ele estava agonizando, ele estava morrendo. Mas ele olhou para Jesus e disse, ele não merece estar aqui. Ele está no meu lugar. E quando ele disse, ele está no meu lugar, Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh! Jesus estava dizendo, não é o quanto eu erro, o quanto eu pego, o quanto eu acerto, é reconhecer quem eu sou e o que ele é, reconhecer quem eu fiz e o que ele faz. Aí depois sim. Aí depois entra o outro cristianismo. Porque eu já entendi o propósito. Aí eu tenho prazer em estar na igreja. Aí eu tenho prazer em não beber mais, não fumar mais, não me drogar mais, não me prostituir, não adulterar. Mas por que eu tenho esse prazer? Porque eu já entendi que eu não posso me salvar. Eu já entendi que se eu morrer nessa condição, eu estou condenado ao inferno. Eu estou condenado à morte, à perdição plena, completa e total. Mas quando eu reconheço quem Ele é, o sangue dele vem sobre mim.